Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta segunda-feira no ar, Band TV, Canal 10 para todo o Rio Grande do Sul, com muitos assuntos, é claro, muito debate para você. E a sua opinião sempre muito bem-vinda aqui conosco, no Twitter, @donosdabolaRS, ou na nossa fanpage no Facebook, ou ainda no Instagram, @donosdabolaRS. Vamos à Central Band do Esporte com o João Batista Filho. Boa tarde, João. Tudo bem? Boa tarde, Meneghetti. Para todos que estão nos assistindo, a meta na dupla Grenal, a ordem, eu diria, é descansar. Os jogadores estão liberados dos treinamentos. O Grêmio vai até quarta-feira. Jogou ontem e apenas quarta-feira à tarde é que os jogadores vão se reapresentar. O Inter, como folgou também no domingo, pois jogou no sábado, amanhã à tarde o Grupo Colorado já começa a trabalhar com a Argel. Ao todo, a dupla deve ter cerca de 12 sessões de treinamentos, tanto para organizar a parte física, quanto técnico-tática com Argel e Roger. Ambos comemoraram demais esta parada, Meneghetti. É saudável essa parada, vem num bom momento para a dupla Grenal, para todos os clubes do futebol brasileiro. A gente não pode imaginar que só Inter e Grêmio vão se readaptar, se readequar fisicamente. Todos os clubes, os concorrentes, mas Inter e Grêmio estavam dando demonstrações claras de que precisavam desta parada. O Grêmio ontem empatou, segurou o Cruzeiro no Mineirão 0-0 e o repórter Diogo Ramalho nos conta a história do jogo. Dentro de campo, o time ajudou, tomou as ações do jogo. Só Alano teve no mínimo 3 grandes oportunidades. No meio de tudo isso, ainda teve esse míssil de Damião. Explodiu no travessão de Marcelo Groi. O Grêmio só finalizou pela primeira vez aos 34 minutos. Ao final do primeiro tempo, o William ainda tentou, mas pecou no detalhe. Veio a segunda etapa, mas a tônica do jogo não mudou. Cruzamento de Alano, o William se atirou na bola, mas nada de gol. O Grêmio, vez ou outra, mostrava que estava vivo na partida. Em busca do tal alívio no campeonato, Mano Menezes tentava o que podia. Gabriel Xavier no lugar de Alano e Arrascaeta na vaga de Damião. E o uruguaio logo teve a chance, mas chutou nas mãos do goleiro. Empate, Grêmio mais longe do topo. Já o Cruzeiro respirando cada vez mais aliviado. Muito bem, já vamos debater esse jogo, tem uma mensagem muito importante do Chico Garcia. Diga lá, Chico. Eu não vivo, Meneghetti, sem internet e sem TV por assinatura. E sabe aquela TV por assinatura que todo mundo sonha e tem em casa? Pois é, ela agora tem internet também. E 4G, que é uma maravilha, uma velocidade incrível. Sky TV, agora com internet e nas cidades de Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Isso mesmo. Moradores dessas cidades, de Sapucaia, São Leopoldo e Novo Hamburgo, vocês podem, além da melhor TV, também ter a melhor internet. Ligue já, o telefone está na tela, 0800 600 3490. E para quem gosta e procura internet como eu, com qualidade, chegou a Sky Banda Larga, a internet da Sky. Sky Banda Larga é muito fácil de instalar, não precisa quebrar parede, puxar fio, nada disso. Não tem confusão, é só colocar na tomada que já começa a funcionar. Maravilha. A Sky Banda Larga tem Wi-Fi grátis para você navegar com qualidade em qualquer canto da casa. Tem ótima estabilidade no sinal, porque a internet que fica caindo é horrível, não dá. Você e a sua família vão poder baixar filmes, música, acessar as redes sociais, WhatsApp, Facebook, Twitter, Snapchat, Periscope, tudo mais, se divertir com jogos online, acompanhar as notícias pelo mundo afora e muito mais. A garotada, por exemplo, vai poder aproveitar todo o conteúdo da internet para ajudar nos estudos. Então aproveita, se ligue nessa oferta do Will. Se você já é assinante ou se assinar a banda larga junto com o combo de TV Sky, o valor mensal da banda larga sai por R$ 67,90 mensais, gente. Vale a pena, não é mesmo? Então ligue agora, 0800 600 3490, tá na tela. E assine a melhor. Já sabe, né? Sky é com Will, Sky TV e banda larga internet 4G. Meneghetti. O Ribeiro Neto é um que está sempre no WhatsApp ajeitando lá a noite da CB, né? Só ali. Alô, a banda larga da Sky, né? Alô, galera da CB. Só ajeitando Tamo junto, a banda larga da Sky. Meneghetti, Agora é o nosso patrocinio. Eu quero dizer que eu acho que o empate do Grêmio é um resultado, foi um ponto ganho interessante, não 2 perdidos. Pela circunstância, após a eliminação da Copa do Brasil, mas mais do que isso, pelo momento do Grêmio na competição. Na minha opinião, o título é improvável. Então o Grêmio quer se afirmar no G4. É como eu projeto o Grêmio neste Campeonato Brasileiro. Portanto, um ponto fora de casa contra um Cruzeiro, que é verdade que tem mais time no papel, na teoria, do que na prática, eu acho interessante. É aí que está. Quero dizer para vocês que eu me irritei com o Grêmio ontem.
E olha que está aqui um cara que acha que o Grêmio já fez demais no ano, com o time que tem, com a estrutura financeira que teve, como administrou todos os seus problemas, o Grêmio já fez demais. Mas eu quero dizer que, especialmente no jogo de ontem, me irritou, porque o Cruzeiro com todo respeito, Meneghetti, vou usar uma expressão que um amigo utiliza às vezes, é um timeco. É um arremedo de time. É um time que não tem absolutamente nada. E, infelizmente, eu não sei se o aspecto físico é que está pegando, porque alguns jogadores realmente ficaram muito omissos no jogo. Desgaste ontem, dos metais, tá? né? O Grêmio não conseguiu jogar. O Grêmio até teve volume. O primeiro tempo do Grêmio teve mais volume de bola que o Cruzeiro. Mas mesmo assim, um volume, sabe, que não saiu nada dali. O Luan ficou omisso, o Douglas ficou omisso, o Pedro Rocha não jogou nada. Eu acho que não houve omissão, Tá? eles jogaram Então, mal. Não, tá. A omissão é porque não aparece. O Luan é o cara que é mais participativo do time. Não, mas ele tocou muito na bola. O detalhe é o seguinte. Mas de forma o começo improdutiva. de jogo do Grêmio foi bom porque o Grêmio manteve aquele toque dele, aquela movimentação. adiantou- 2 toques, Linha adiantada e trabalhando tal, a bola beleza. e tal. O maior problema foi o seguinte, o Grêmio teve a falência de um setor no jogo de ontem, que foi o setor ofensivo. Quem sabe com uma atuação melhor o Grêmio poderia ter tido as oportunidades. O que jogo preocupou... ontem era vencível. É. O time do Cruzeiro é um timeco. Mas um ponto ficou de bom tamanho pelo Ótimo. seguinte, Aí é que o tá. Cruzeiro teve todas as suas aí. conclusões dentro da área do Grêmio. Perfeito. O Todas. Cruzeiro teve mais chance que o Grêmio. O Cruzeiro teve Sim. mais E perto de dentro vencer. da área, Então, esse América. timecos estão falando, merecia, esteve mais próximo da vitória que o próprio sem Grêmio. dúvida. Mas com é o certeza, timeco, sem dúvida. Meneghetti. Olha, o Cruzeiro, Belo Horizonte. É que tá a louco. gente compara o Cruzeiro com os O times Cruzeiro. bicampeões brasileiros dos últimos 2 anos, mas não é o mesmo time, né? O Se Cruzeiro desmanchou, poderia... não tem nem o mesmo O técnico. Cruzeiro poderia ter vencido o Grêmio e vencido bem. Eu vejo uma implicitamente oculto na fala do Ribeiro um sentido de desqualificação do Grêmio. Ao dizer que o adversário é um timeco, tudo mais que o Grêmio vier a fazer não tem mérito, porque fez diante de um timeco, ou deixou de fazer Eu diante acho de um que o timeco. amigo não ouviu o início do Ir a programa. Belo Horizonte e sair com uma vitória na história do futebol dos gaúchos contra os mineiros é fato raro. É. Os mineiros jogando no Mineirão normalmente nos ganham e quando não nos ganham Mas bem. que time estamos Então falando? agora dizer que o Que Cruzeiro é um times estão timeco... falando? Estamos Não tá, falando- então é só pegar o nome do clube e pronto. Não, vamos contextualizar. O time do Cruzeiro é um timeco completamente desorganizado, sem padrão de jogo nenhum. Vindo de ti não me Entendeu? surpreende. O campeão da Libertadores, que ganhou de todo mundo e fazendo gols, também é considerado um timeco no caso do River Não é um Plate. timeco. O Inter era melhor que ele, só isso. E o Inter perdeu a Libertadores, mas ganha na Agora a história. equação ficou Tá? mais complexa ainda. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tu não ouviu, eu vou ter que repetir. Desculpe, telespectador. Não quero me repetir. Não precisa. Não precisa. Não precisa repetir, não. Tá. Ele entendeu como ele acha que tem que entender, tu Mas colocou tua não opinião. entendeu, não entendeu. O Grêmio, na situação do jogo, pontualmente falando, perdeu uma grande oportunidade de vencer. E está aqui um cara que não cobra tanto Tá bem. errado, Porque jogou muito mal. Mas aí- Ele está errado, Tu não tá viu? mais próximo da vitória que o Grêmio, Ribeiro. Berguete, Nós isso acabamos fato. de ver isso. Não, na é prática. que eu acho que o Ribeiro está repetir. se referindo antes da bola rolar, né, Ribeiro? Exato. Ah, bom, A bola já rolou. Só um pouquinho, nós estamos aqui A para bola analisar o já rolou, jogo. mas em cima do que eu Mas vi. o time do E não Grêmio do que jogou antes, mal. né, como seria. O time do Grêmio jogou mal num jogo que ele poderia ter jogado Não, muito o melhor. Ribeiro. Porque o time do Cruzeiro é um timeco, só isso. Isso é o pré-jogo. A gente tem que fazer o pós-jogo. Mas O olha, pós-jogo... o Cruzeiro jogando. Não, O não, programa o aí é pós... sexta-feira, Ribeiro, que tá fazendo hoje aqui é sexta. o É que ele pós-jogo... não estava sexta, é por isso. Aí ele tá- O pós-jogo do Grêmio, ele tem que ressaltar um ponto. O Grêmio, eu repito, o Grêmio era para ter perdido e perdido. Isso. O Cruzeiro era para ter vencido e bem do Foi um Grêmio. ponto ganho, Ribeiro. Pô, vem cá, o Cruzeiro eu teve entendo 4 isso. oportunidades dentro da área do Grêmio e na frente do O Grêmio gol. tomou um laçaço Pô. do ponto de vista emocional. Emocional. Que foi a eliminação da Copa do Brasil, que ele era favorito contra o Fluminense, perdeu em casa a vaga. vou discordar de ti. Ele, Eu acho ele que não se teve. desgastou para tentar ganhar do Fluminense, discordar. ele estava cansado. E aí, Eu vou discordar de ti. E vou dizer por que eu vou discordar. Porque alguns jogadores que nós já apontamos aqui que jogaram mal contra o Cruzeiro ontem, já tinham jogado mal contra o Fluminense. Por exemplo, Douglas e Luan. isso aí. Já não tinham feito uma grande partida. E ali não tinha o episódio. Ali tinha. Qual episódio? A tensão do jogo, tá bem. Mas o Adrenalina. Douglas fica tenso. eu vou recuperar, Douglas, fica tenso, eu vou não, né? recuperar o texto da fala do técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, à Rádio Bandeirantes, na sexta-feira à noite. Quando ele disse, o Grêmio tem um time hoje mais desenvolvido, melhor acabado, melhor elaborado que o Cruzeiro. Verdade. E nós treinamos o Cruzeiro para enfrentar com humildade o Grêmio. O que ele fez? Ele montou um time para bloquear o Grêmio e explorar espaços de contragolpe. Mas aí é o seguinte, Jogando em casa, no Mineirão, isso é fato raro. Mas ele anulou na tática, ô Zelda. Ele não anulou no emocional. Eu acho que o Grêmio não demonstrou ter sentido a eliminação da Copa do Brasil, sinceramente. Essa Eu acho que esse obviedade não que foi o o Mano problema. Menezes disse, e que é bonito porque vem do técnico adversário, que
só valoriza o trabalho dele, previamente, dizendo assim, não, vou enfrentar um time... Claro, a tabela mostra, né? Por isso que é obviedade, tem 15 pontos de diferença do Grêmio pro Cruzeiro. Então, e o Grêmio ainda está em outra competição mais adiante que o Cruzeiro. Ele chegou agora, é óbvio que está mais desenvolvido, o trabalho está muito... Chegou agora. Exatamente. Chegou agora. Agora, eu acho que é o seguinte... Tá bem, o time do Grêmio é melhor que o time do Cruzeiro, mas no jogo não foi. Não foi. Não foi, o Cruzeiro foi melhor e merecia ter tido a vitória. Essa é a minha irritação, Meneghetti. O ponto deve ser, na minha opinião, celebrado. Não, é pelo que aconteceu no jogo, mas mas o o Grêmio, jogo, pelo... Por que eu vou avaliar o que poderia acontecer? Não. Eu estou avaliando pelo que o Grêmio estava jogando e pelo que o Cruzeiro está jogando. O Grêmio já não tinha feito uma grande partida contra o Fluminense. É isso. Mas é que é um jogo de característica diferente. Não, mas aí é jogo decisivo. Mas jogo de futebol é 11 contra 11 e é o mesmo Grêmio, né? Tu sabe, jogou bola, tu sabe que jogo decisivo tem outro caráter, Meneghetti. Ribeiro, mas quando se repete em 2 jogos, em 2 competições diferentes, um dentro e um fora de casa, tu vê que não é uma condição específica daquela competição, com circunstâncias específicas. No produto final de tudo, eu volto à minha posição Deve de Vidal. ser desgaste, tá bem? Tudo muito bem, tá tudo muito bom. O Grêmio já está fazendo uma temporada fantástica. Beleza. Não, eu acho que a temporada do Grêmio não é fantástica. Não vai ganhar nada, mas é o fantástica. Grêmio não ganhou nada, porque tem uma fantástica. Imagina se o Grêmio tivesse, então, vencido a Copa do Brasil. Aí seria o quê? Milagre. Não. A temporada do Grêmio não é fantástica, é uma boa temporada. Boa temporada por quê também? Pelo contexto. Porque a gente está analisando a dificuldade financeira do clube. Tá bem, mas o Grêmio não ganhou nada, o Grêmio não ganhou sequer o campeonatinho local. Isso aí. Vamos analisar isso aí. O Grêmio sequer ganhou o campeonatinho local. É por isso que eu digo assim, que quando falo que o Roger é maravilhoso, e faz um trabalho fantástico, e faz, entendeu? Só que a gente tem que ter um certo cuidado. Quem é que chamou de maravilhoso, muito Ribeiro? Tu está debatendo sobre algo que ninguém disse, Ribeiro. Vivemos de exageros, né? Então, assim, o Roger ainda não é o Rinos Michel, tá? Eu só quero dizer... não, muito obrigado por alertar. Essa comparação é tu que tá fazendo. Não é. Vamos dar nome aos bois. Não fica aquele negócio do Alisson, né? Não, que tem um monte de babaca, e atira no ar e... Né? Quem é que disse que o trabalho do Roger é maravilhoso e é Rinos Michel? Não, mas ele é maravilhoso, tá? Eu tenho uma discussão com o Zé Aldo a respeito da importância do Roger, que é fantástica. Agora, se o Roger sair, se vai uma proposta milionária, o Grêmio não vai morrer por causa disso. Que o Roger é o Rinos Michel? Não é. O Zé Aldo que conta isso como se fosse... o Zé Aldo disse que o Roger... Chamou ele de Rinos Michel? Eu não ouvi. Ribeiro, trouxe o Rinos Michel para o debate, agora explica de onde tu tirou isso. Ribeiro, por favor, podemos ter limites nessa nossa conversa. Não é. No mau caratismo. Não é. Mas então te assume. Vamos lá. Te assume. Eu vou te dizer o seguinte, eu concordo com o Zé Aldo. Eu acho que o Roger hoje é fundamental. É fundamental, essencial. Começa por ele. Sem ele ser o Rinos Michel, não precisa ser o Rinos Michel para ser fundamental. Para o nosso telespectador que talvez não esteja entendendo, talvez o Meneghetti tenha ouvido, e o Ribeiro jogou de enxerto aqui no programa da televisão, um debate que nós tivemos há pouco tempo lá na Rádio Bandeirantes. O Ribeiro começou daquele jeito dele, que os senhoras e senhores conhecem, que são nossos telespectadores e também nossos ouvintes lá da Rádio Bandeirantes, a dizer que se o Grêmio mandasse todo mundo embora, não faria diferença alguma, que ninguém faz falta no Grêmio. Aí eu, com uma certa astúcia, perguntei, e o Roger? Também não faz falta. Aí eu disse, olha, nós temos que, em alguns momentos, trazer o debate à seriedade. O Roger é essencial para o Grêmio. Se ele permanecer no Grêmio, se ele for mantido pela direção, ele tem condições de garantir um bom trabalho no ano que vem. É bom, se o Grêmio conseguir manter a maioria do seu grupo, se o Grêmio conseguir manter o Roger, ótimo, perfeito. Mas no Grêmio não tem craques. Se o Luan for vendido, o Grêmio não vai acabar por causa do Luan. Só enaltece o valor do Roger, Ribeiro. Não é que vocês... O Roger, a presença dele é preponderante. Eu também acho. Preponderante não é fundamental. Não, ela é fundamental. Ela é fundamental. Preponderante, fundamental. Ribeiro, o interessante é o seguinte, a gente aqui defende a sequência do futebol e tu tem que ser o primeiro a defender isso. Mas eu estou dizendo, eu acabei de falar. ela diz como fala sobre a irresponsabilidade. Mas por quê? Agora eu só quero te perguntar, Ribeiro. Não é verdade. Só por um dever de transparência e lealdade com o telespectador, só quero te perguntar, em algum momento, quem falou em Rinos Michels? Vocês vão fazer essa pergunta que não tem resposta. Eu utilizei essa figura. Viu? A imprensa vive de exageros. E aí tu faz a comparação Eu sou esdrúxula contra o exagero. e critica a comparação. Eu sou É contra o sensacional. exagero de qualquer ordem. João Batista, Central Band de Esporte. Alô, João. Eu quero complementar com uma informação sobre o Roger, que nós descobrimos lá na viagem para Minas Gerais, agora nesse jogo contra o Cruzeiro, Meneghetti. Ele tem um contrato com o Grêmio até dezembro, mas ainda no decorrer deste Campeonato Brasileiro, a direção gremista chamou o Roger para a sala do presidente Romildo Bolzé Júnior e deu um aumento ao treinador por conta do seu ótimo trabalho.
Fora isso, o Roger revelou em contato conosco que é o seguinte, ele tem uma cláusula que renova automaticamente o seu contrato por mais uma temporada, mas eles ainda não fizeram isso porque chegaram no Roger e disseram, olha, nós queremos lhe dar outro aumento. Existem várias especulações que até o São Paulo gostaria de contar com o treinador e para não correr nenhum risco de perder o Roger, a direção vai dar o segundo aumento para o treinador do Grêmio nesta temporada. O Roger está no seu terceiro clube, trabalhando no Novo Hamburgo, no Juventude, como técnico. Antes ele era auxiliar técnico do próprio Grêmio. Tá bem, ele não vai sair do Grêmio agora em dezembro. Ele está começando a pavimentar o seu trabalho de treinador. O Rui Costa falou algo que é a mais pura verdade. Ele espera o Roger já começar a receber propostas para o ano que vem. Mas o Grêmio também vai ter um limite para acertar a permanência dele. Mas o Grêmio está trabalhando com a possibilidade, porque ele ficou muito em evidência. Ele foi valorizado. E a tendência é que ele venha a ser Falamos a mesma coisa com outras palavras. Não. Porque nesse momento atual de treinadores brasileiros, em que a gente tira o Tite, talvez o Levir Coupe com um trabalho em sequência que a gente já conhecia. Vou te fazer a gente Marcelo Oliveira, Tá pouquíssimos técnicos. E tu tens que valorizar os melhores. Vou te fazer uma pergunta, então, bem simples e objetiva, tá? Seria legal tu deixar eu terminar. O São Paulo, isso resume tudo. O São Paulo chega no Grêmio, chega no Roger e oferece 400 mil por mês. O Grêmio tem que cobrir? Não, tem que. Eu acho que tem que fazer um esforço para cobrir. Pode ser que não consiga, mas tem que fazer um esforço. O Ribeiro, é uma lei de mercado. Lei de mercado. O Grêmio não tem esse dinheiro. Ah, bom, se tu tem a informação que o Grêmio não tem, não tem. E aliás, o Grêmio ainda mais, se um dia esse contrato for assinado, porque é uma missa, né? O Grêmio ainda vai assumir um baita do custo e vai ficar com menos dinheiro ainda. Roger não é custo, Ribeiro. É investimento. O Rui Costa falou ontem, foi um treinador que ele integrou todas as áreas do clube. Departamento físico, departamento de base. Eu acho que o Grêmio não pode fazer com o Roger, tá? Eu acho que o Grêmio não pode fazer pela política que o nosso futebol tem. Aquela barbeiragem que o ex-presidente Fabio fez com o Luxemburgo, que renovou por um contrato milionário por 2 anos. Depois do 5º mês, 6º mês, durante a parada. Aliás, nem o demitiu na parada da Copa do Mundo. Foi demitido na Copa do Mundo, não, Copa América na época. Copa das Confederações. Boa, Paulinho. Esperou toda a Copa das Confederações e na semana seguinte, no sábado pela manhã. Brigaram. Não, mas não é só isso. Tem diferenças Tu não faz contrato com o Luxemburgo, que está tentando retomar a sua carreira, está patinando quase no mesmo lugar de 2 anos. Mas se fizer com o Roger, então que faça sabendo que os resultados poderão não aparecer de forma imediata. É isso aí. Mas aí que então tá, se faça com convicção. Nunca houve convicção no trabalho do Luxemburgo naquela oportunidade, já na renovação. E aí renovar por 2 anos. Quando tu não tem convicção no trabalho e tu sabe que é um treinador meio surfista hoje, né? Ele surfa, ele não trabalha mais. Aí vamos ser verdadeiros. Essa convicção com o Roger está surgindo agora. Não. Ele foi o quarto. É claro, exatamente. Tá dizendo agora que ele está no Grêmio. Antes não tinha. Exatamente. Mas não é, ele foi o quarto treinador. Tu quer que seja a convicção dele aonde? Não. É que, eu quero dizer, eu ouvi da boca da direção do Grêmio, não, nós sempre acreditamos no Roger. Isso não, mas é um trabalho estruturado, Ribeiro, mas é um trabalho estruturado. Mas é óbvio. A gente vê que ele vem construindo um trabalho. Está construindo esse trabalho. Então que se dê tempo para que ele continue esse trabalho. Gente, a questão não é só dele. O Grêmio começa a implementar algo que ficou esquecido do planejamento estratégico. Da questão da composição do seu departamento de futebol. Né? Retomando, tem mais 3 a 4 pessoas que integram o departamento de futebol, mas que atuam de uma forma diferente. Então o que o Grêmio fez? O Grêmio começou a implementar essa prática. Sim. Diante disso, o Roger faz parte desse mecanismo. O Roger é a continuidade do projeto. É isso. O Roger é a continuidade do projeto. Mas que bom. Que não fazia parte lá no início. Que ótimo. Que tinha o Filipão, não fazia parte lá no início. Claro. Mas ele se adequou ao projeto do Grêmio. Mas eu não estou discutindo o Roger, eu estou discutindo a loucura que se poderia ser feita para mantê-lo. Não, mas ninguém vai oferecer 400 mil pelo Roger. Então, eu acho que não precisa discutir. Nós estamos conjecturando algo que não aconteceu. E vale isso para Luan. Vale isso para Pedro Rocha, vale isso para Jeromel. O que tu acha, Ribeiro? Tu acha que todo mundo é dispensável. Só tu que te acha indispensável. Todo mundo é dispensável. Vamos lá embora Luan, Jeromel, Roger. Agora tu não, né? Tu aqui no programa tu te acha indispensável. É isso? Tua leitura é essa? É óbvio, né? João Batista. Olha que repercussões sobre a rodada. O Leonel está dizendo o seguinte, que o jogo do Grêmio foi ruim, à exceção do Marcelo Groi e do Pedro Jeromel. Já o craque do Baldaço, o Luan, parece que ainda não voltou das férias, segundo o Leonel Medeiros aqui no Facebook. O Jefferson está dizendo que o Fluminense tomou uma goleada do Santos, o Palmeiras levou um chocolate da Chapecoense. Resumindo, a dupla Grenal foi uma piada na Copa do Brasil, segundo o Jefferson. O Israel acredita que foi uma rodada interessante, mas que agora a meta é descansar todo mundo para retomar
retomada. O Kevin está fazendo uma lembrança interessante. Kevin Nicoletti. Achei que a cada rodada o Inter está mais próximo de conquistar a vaga no G4 do Grêmio. Tem várias outras pessoas cornetando isso. O Diego Ferreira está dizendo, acho que o Inter vai tirar a vaga de alguém. Claro que a corneta é pro lado tricolor, Meneghetti. Tomara que temos os dois na Libertadores da meta, seria melhor para todo mundo, né? Diga lá, seria ótimo. O que não é ótimo é você que está com o seu carro aí financiado, né? Presta atenção, vou falar com você mesmo, está com o carro financiado, pagando prestações altas devido aos juros bancários. Vamos acabar com isso, né? O Rafael da Simon Consultoria tem a solução imediata para você reduzir a sua prestação, pela metade. Boa tarde, Rafael. É isso mesmo, Chico. Boa tarde a todos. Pela metade. O recado é para você que paga um carnê gigante do seu carro e as prestações não cabem mais no seu bolso. Está com dificuldade de pagar as parcelas? Está recebendo ligações diárias, cobrando suas prestações atrasadas e até ameaças de busca e apreensão do seu carro? Então não passe mais por esse desconforto. Livre-se desse incômodo e reduza sua prestação pela metade do valor, 50%. Basta ligar no 3012-8899. 3012-8899. Se você estiver enrolado também com outras prestações, outras dívidas, com cartão de crédito, cheque especial, a Simon Consultoria também te ajuda a sair dessa. Você ainda ganha consulta gratuita. Basta falar que está assistindo os donos da bola. Então não perca essa oportunidade. 3012-8899, redução da parcela do seu carro, imediatamente é na Simon Consultoria. Chico. Você ouviu? Você está pagando 300, 150. 600, começa a pagar 300. Pare agora de pagar os juros absurdos. Não vai correr o risco de perder o carro que você suou tanto para comprar, né? O Rafael já deu o recado, liga no 3012-8899 e liga para Simon Consultoria. Ainda na polêmica de arbitragem, que a gente vem aqui no nosso programa debatendo há muito tempo, da incompetência dos árbitros brasileiros, dois lances chamaram a atenção, um deles envolvendo inclusive o Internacional, mas principalmente o lance em Chapecó, de Chapecoense e Palmeiras. Vamos colocar o primeiro gol do Lisandro Lopes aí, Paulinho? Porque, não, esse é a expulsão do Egídio, né? O que houve aí, Chico? Os árbitros estão usando o recurso eletrônico de forma disfarçada ou não? Olha, Meneghetti, não há como a gente provar, mas o indício é grande. O que acontece? O Jailson Macedo Freitas, árbitro baiano, que já é atrapalhado por natureza, ele comete esse erro ao expulsar o Egídio numa jogada em que o Egídio, lateral do Palmeiras, pega só a bola no lance com o William Barbio. Só que o Bruno Bosquilha, que é o assistente número 1, ele fica imóvel. Tem uma câmera lateral, que não é a que nós temos aqui, mas que mostra ele imóvel no lance. Ou seja, a bola vai para a linha de fundo, todo mundo vê que ele toca na bola, mas o árbitro ainda mantém a sua decisão. Expulsa o Egídio, inclusive o Egídio vai para o vestiário, há muita reclamação, até que o Daniel Nobre Bins, quarto árbitro gaúcho, chama o Jailson chama o assistente número 1 a uma conferência. Nesse tempo todo, demora 4 minutos e 25 segundos, mais ou menos, quase 5 minutos, em que ele retira a expulsão do Egídio, manda o Egídio voltar do vestiário e anula a falta marcada. Pelo tempo que se demorou, Meneghetti, e pelo não aviso imediato do assistente número 1, se cogita de que a informação veio de fora. Ele marcou escanteio daí no lance? Não, ele marcou uma bola ao chão, porque foi uma reposição do Fernando Praz. O certo seria marcar o escanteio, né? Mas como ele paralisou o jogo, ele tem que reiniciar. Não saiu a bola. Então ela tá. não sai. Então o Fernando Praz que faz a reposição da bola. Agora ter marcado mão do Fernando Praz aqui, então. Fora da área. Seguiu. Mão do Fernando Praz. Mas é que ele paralisou. Como ele paralisou, não estava mais valendo. Tá, isso tudo vale na regra? O quê? Isso vai e volta? Não. Se o jogo não reiniciou, tu pode anular qualquer decisão. A questão é que a interferência externa ela não é permitida pela FIFA. O curioso, Meneghetti, é que a CBF solicitou à FIFA essa situação de utilizar o recurso eletrônico. A FIFA negou. E desde então, não é o primeiro jogo, que nós estamos vendo decisões serem tomadas e revertidas depois de um longo tempo. Por isso, a sensação que passa é que está havendo o jeitinho brasileiro. A FIFA não deixou, então nós vamos fazer de conta que nós estamos usando o recurso, mas não estamos. Teria um cara lá do quadro nacional de arte sentado, tomando uma cervejinha, vendo o jogo, com o telefone do lado. Ele fica ali. Aí a mulher chama ele, não, só um pouquinho, precisa ver o lance aqui agora, só um pouquinho. Tá quente a cerveja, bota no freezer lá, amor. É isso aí. O indício esse amadorismo do futebol brasileiro. Mas eu aprovo, tá? Claro, tem que ter. Vem a tua cara isso. Tem que ter. É o teu estilo. Não é. Tem que ser coerente também. Tem que ter a câmera da TV. Isso aí. O delegado do jogo, que é o Marco Antônio Martins, ele é presidente da ANAF. Ele era o delegado desse jogo.
A argumentação dele é que o sistema de rádio não funcionou, que por isso que o assistente número 1, que viu que foi na bola, demorou para avisar. Só que é o seguinte, se o sistema de rádio não funciona, aí tu vai para o básico, né? Qual é a sinalização? Você avisa o árbitro pelo intercomunicador. Não funcionou, primeiro que eles estão a 10 metros, né? Faz assim, ó. Ô, chefe, vem cá, bate na bola, tira a expulsão. Pronto, acabou. 5 minutos, vai e volta, veio o quarto árbitro no jogo. Não, mas olha aqui, o mais interessante é o seguinte. Bota o lance do Inter aí, Paulinho. O mais interessante é que o Egídio saiu, foi pro vestiário, tomou banho, botou o agasalho e foi para o aeroporto. Aí chamaram o cara no aeroporto para voltar 5 minutos. Eu vou ler a súmula do árbitro nessa partida. Não citou nada. Nada de anormal no jogo. Não, é brincadeira. Isso. Aí é brincadeira. Não, nada de anormal no jogo. É um escândalo. Não, para aí. E aí o do Inter, o que houve? Ele deu o gol. O gol. E depois ameaçou anular, né? Aí é que tá, porque o gol foi legal, o primeiro, é importante a gente diga isso, né? O Lisandro conclui com o peito, o Danilo defende e na volta ela bate no rosto do Lisandro e entra, mas como houve uma reclamação muito exagerada, e o Francisco Neto lá estava dizendo, né? O Chico Neto estava dizendo gol, e mesmo assim com a reclamação do esporte, o árbitro para o jogo, conversa e tal, há uma conferência, os jogadores já tomam água, né? Não sei se estava quente, muito quente no Beira-Rio no sábado, aquela coisa toda, demora até que ele resolve validar o gol. Parece, a sensação passa de novo, né? É que é uma consulta. Foi mesmo? Aí o quarto árbitro chega e diz, foi, pode dar o gol, pode dar o gol. Aí ele resolve dar o gol. E nessa súmula consta alguma informação, porque o que me parece é o seguinte, a CBF deliberadamente orienta os árbitros a não consumar em súmula fatos desta natureza para não produzir prova contra ela mesma. Mas tá errado. E daqui a pouco vem a FIFA e faz uma intervenção aqui. Mas aí é que tá errado. O árbitro ele tem a obrigação de descrever qualquer fato anormal do jogo. Claro, ele conversou convenhamos. Com o Bandeira, fica o dito pelo não título e não vai para os anais. Não, esse lance do Inter, porque é um gol que é validado, o problema é a pausa para conferir se foi gol ou não, né? Isso é que chama atenção. Eu gritei gol. A súmula não está, o Paulinho está nos informando pelo ponto, que não está no site da CBF ainda. A do Inter, do Palmeiras Chapecoense, que terminou ontem, 8h30 da noite, já está. Já está. Essa não. Aliás, estava 20 minutos depois. Inter mesmo? Era Braulio Machado. Machado. É um novato. E não foi mal. Não foi mal. É um árbitro que tem uma característica própria. Ele não dá qualquer falta, ele não dá cartão por qualquer coisa, ele não se esconde atrás daquela coisa do cartão. Deixa o jogo rolar. Eu não discuto isso, Meneghetti, essas decisões assim, que o árbitro tem a dúvida de que ele realmente consulte a sua equipe. Os 4 estão ali para isso. O problema é que isso está se tornando frequente, em lances cada vez mais polêmicos. Se isso tirar a injustiça, tá bom. Ribeiro, deixa só eu falar então sobre injustiça. É que tu continua defendendo algo que nós debatemos na rádio e tu continua trazendo aqui para a televisão. É injusto. O jogo do Flamengo, o Flamengo fez um gol com o jogador dominando a bola no braço. Tá errado. E o gol foi validado. Tá errado. Pô, para aí. Se tivesse alguém visto... Mesmo mas aí cervejinha com a mulher, com o vale o quarto jogo não vale o outro. Meneghete, pega o quarto árbitro, põe na casa-mata ali. A FIFA não permitiu. Quer mudar a regra do jogo? Eu quero, tá na hora de mudar a regra do jogo. Tá bom, tem que mudar, mas não vamos na marra, né? A Holanda, na marra a regra. A Holanda que tem muito mais credibilidade que o Brasil. Eu não sei por quê. Porque eles têm uma história de mais transparência no esporte, na regulação e no controle do esporte. Eles montaram o próprio... Bom, na Holanda vocês não têm histórico de caso de arbitragem, com o Ministério Público parando o campeonato, anulação de 11 jogos. Eu sei, eu não conheço a história. Na Itália tem. Eu não conheço. Bom, a Holanda, que tem mais credibilidade que o Brasil, ela apresentou um projeto para a FIFA e a FIFA disse não. Apesar de ser a Holanda, apesar de elaborar um projeto, dizer que faria apenas na 2ª divisão da Holanda, como experiência a utilização do sistema eletrônico. Ela queria testar árbitros de televisão. A Holanda quis testar, vão treinar árbitros de TV, para observar lances na TV. Mas a FIFA não aceitou. Também, cara, os velhinhos lá, o Beregante disse, mas quem fica sentado tomando uísque na mesa são da International Board. Estamos chá, e eles não estão na CB. Não uísque, chá, né? Só isso. Mas é um chá calibrado. Opa! O João Batista. O Vinícius está lembrando que o quarto árbitro no jogo do Internacional era o Francisco Neto. Colocou o apelido aqui do Francisco Neto. Foi ele quem validou o gol, segundo ele. O Carlos está dizendo que deveriam ser os árbitros assistindo as imagens, não o cara tomando cerveja em casa na visão dele. O João Luiz
Está falando que no lance do Lisandro Lopes tem uma foto que prova que ele fez o gol com o nariz. E até dá risada aqui o cidadão João Luiz. E o Euler acredita que um bom treinamento resolveria a questão dos árbitros e não necessariamente a imagem e a ajuda da televisão, Meneghetti. Se fosse o REC que precisasse do nariz para fazer gol, ia ser impedimento, né? Porque chegar um ano antes do nariz do REC ia chegar e ia ter marcado impedimento. Diga lá, Ribeiro Neto, só mensagem. Eu tô jovial, tô bonito. Beleza. Cara, tô vivendo uma fase assim que eu vou dizer uma coisa. E sabe por que isso, né? Porque minha vida mudou completamente. Por quê? Porque eu tenho um ativo. Os momentos a dois já estão escassos. Não deixe a relação entrar na rotina. Ativo no bolso para ficar na ativa sempre. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Ribeiro. Não permita que o tempo transforme a novidade em rotina. Inove, tenha criatividade e entusiasmo na sua vida 2 com o Ativo. Um estimulante que não vicia, age no seu corpo por vários dias e é indicado para homens de todas as idades. Ligue 30810700, só pelo telefone, hein? 30810700. E essa semana tem a super promoção Desconto Tri. É o desconto da central, da distribuidora e do laboratório. E além de muitas facilidades no pagamento, porque aceitamos todos os cartões. E a entrega, gente, ela é grátis e sigilosa para todo o Rio Grande do Sul. E tem mais, hein? O Ativo Gladiador, esse aqui, ó, está indo de presentaço para você ter energia, garra, disposição no seu dia a dia. Ligue 30810700. Peça o seu Ativo para melhorar, valorizar a sua potência na hora H e ganhe de presente o Ativo Gladiador para ter energia, ó, semana inteira. 30810700. Quantos minutos de promoção? 10. Até 10 minutos? 10 minutinhos. Até 1h40, então. É isso vamos aí. lá? Vamos lá. Valendo vamos lá. a promoção 30810700. Estou esperando sua ligação. Toma uma atitude, viu? Isso mesmo. Melhore o seu desempenho sexual com o Ativo. E descubra o prazer de viver. 30810700. Ativo é você na ativa sempre. O que você quis dizer com a frase quando você pronunciou assim, minha vida mudou completamente? Não, deixa lá, não dá o horário, não permite. O horário não permite. Durante a madrugada pode ser que tenha liberação para falar isso aí. Te acalma, te acalma. O Cadu nos conta a história de Internacional 2, Sport 1. O Beira-Rio não estava preparado apenas para receber a torcida, o time e o adversário, mas também o maior ídolo da história do Inter. Técnico Paulo Roberto Falcão. Eu estava tão focado, tão preocupado com o jogo, tão ligado no meu time que isso passou a ser secundário. O mais importante era o nosso jogo. E o jogo era muito mais protagonista do que eu. Pois é, o Falcão não queria saber de festa e mostrou que podia complicar a vida colorada quando o Diego Souza fez essa linda jogada e passou por toda a defesa. O Inter não ficou para trás, mas não marcou, porque o Danilo Fernandes não estava deixando. E se não era o goleiro do Sport, era o travessão no chute do Lisandro Lopes que atrapalhava. O Inter realmente poderia ter aberto o placar do primeiro tempo, só que o Danilo Fernandes também pegou o chute do Anderson. No primeiro tempo a gente teve muitas oportunidades e faltou um pouquinho de capricho para a gente acabar abrindo o placar. O segundo tempo começou e lá estava o Danilo defendendo de novo, dessa vez no cabeceio do Lisandro Lopes. Mas o argentino tentou outra vez e após o cruzamento do Anderson, abriu o placar em um lance muito polêmico. Os jogadores do Sport reclamaram de um toque de mão. O árbitro disse que não houve nada e o gol foi validado. O Lisandro acabou fazendo o gol de peito e dá para ver nitidamente que é peito. A vantagem poderia ter ficado maior. O Hernando perdeu uma grande oportunidade de fazer o segundo. Até então, não tinha tanto problema, porque o Inter estava na frente. Mas quando o Sport voltou a atacar com perigo, Elber não desperdiçou. O adversário acabou saindo no contra-ataque, e o adversário tem qualidade, são jogadores rápidos na frente, com muita velocidade, e o adversário acabou fazendo o gol.
né, muito mais mérito do adversário do que desatenção nossa. O gol do Sport e o empate fariam a torcida sair um tanto chateada com o ídolo Paulo Roberto Falcão. Só que teve um jogador, volante e revelado pelas categorias de base coloradas, que salvou o Inter. Ele não tem nenhuma relação com Falcão, mas também quer ser um ídolo. Tudo começou com essa jogada do Valdívia, que escapou de 3 marcadores antes de cruzar para Rodrigo Dourado, que marcou o primeiro gol dele com a camisa colorada. Eu estou aqui desde 2005, 2006. Morei embaixo da arquibancada, morei no antigo Beira-Rio, né? E claro que passei por todas as categorias até chegar no profissional e é um sonho estar jogando no profissional do Inter. Espero continuar aqui muito tempo e fazer história. O Rodrigo é um jogador espetacular, né? Um volante que a gente cobra, né? E a gente cobrava muito dele para ele chegar na área, para finalizar. No primeiro tempo ele deu uma cabeçada que já era para ter feito o gol. Já no final da partida, Diego Souza fez uma falta dura no Léo e recebeu cartão vermelho direto. E apesar do susto, o Inter saiu com a vitória. A equipe manteve a calma, teve a tranquilidade, teve a seriedade, manteve os pés no chão e conseguiu conseguiu fazer o 2-1 e conquistar uma vitória importantíssima para nós dentro do campeonato. Uma vitória importante essa do Internacional, com dificuldade, mas com algumas individualidades. E eu vou chamar principalmente a atenção para o Anderson, porque o Lisandro Lopes, para mim, é um jogador que eu elogio ele há muito tempo. Mesmo quando ele caiu de qualidade, acho um jogador importante, tem que estar no time do Internacional. Agora o Anderson, que me chama a atenção é que ele vem evoluindo. Eu não achei ele tudo isso contra o Palmeiras, mas ele já foi um Anderson melhor que a sua média desse ano. E no sábado, aí sim, aí ele começou a dar sinais do Anderson que a gente conhece, fez um partidaço. O primeiro tempo dele foi excelente. Segundo tempo ele já sentiu um pouco mais, o que é normal também, né? Mas ele vem jogando bem. Eu até, o Meneghetti, eu confesso que eu gostei do Anderson contra o Palmeiras no primeiro tempo. Achei que ele foi uma peça importante no time do Inter. Acho que ele errou muito tecnicamente, alguns passes, tal, alguns dribles. Mas aí teve entrega, ele teve velocidade, ele correu, teve uma bola, por exemplo, que ele recebeu pela direita, ele adiantou e o Praz defendeu, mas ele começou a se envolver mais com o jogo, que era algo que ele não fazia. E nesse jogo eu gostei muito da atuação dele, gostei da atuação do Valdívia também. Uma coisa ele acabou conquistando já, né, Daniel? O direito de ter sequência. Claro, claro. Isso, e acho que eu acho que é o mais importante. Dessa vez você foi brilhante, viu? Agora eu vou fazer um pedido pro Argel. Argel, deixa eu te falar uma coisa assim, ó. O Hernando, tira ele da área. Deixa ele na área do Inter. Tira ele da área do adversário. Esse rapaz, ele não tem condição nenhuma de fazer gol, ele não sabe fazer gol, ele só atrapalha. Ele perdeu um gol feito contra o Palmeiras que te valeu a classificação do Inter. E ontem ele perdeu um gol que não existe. Então, não adianta, tira ele não sabe fazer isso. Ele é zagueiro, atrapalhado. Né, então deixa ele na zaga. Ele é zagueiro. Então deixa ele na zaga. E os zagueiros costumam ir na área adversária pela sua estatura e pelo fato de estarem ambientados ao cabeceio, ao jogo aéreo, é normal que os zagueiros vão lá para cabecear. Pelo amor de Deus. Eu gostei da escalação porque eu tinha uma dúvida se ele fosse utilizar o Vitinho desde o início e até se criou esse debate, né? Será que a partir de agora, com todo mundo à disposição ali para frente, né, ele utiliza Valdívia e Lisandro ou Valdívia e Vitinho? E eu já defendia antes da escalação, não sabia qual time que ele colocaria em campo, que o Lisandro tem que ser o titular, porque o Vitinho, embora muito bom tecnicamente, muito habilidoso, se entende com o Valdívia, a gente vê que em algumas jogadas depois, quando ele entrou, eles já têm uma parceria, uma afinidade. O Vitinho especialmente, o Valdívia também, mas o Valdívia já cresceu nesse aspecto. O Vitinho é um jogador muito individualista, ele joga muito pouco para o coletivo, ele não tem tanta disciplina tática quanto tem o Lisandro Lopes. E o Lisandro Lopes é um cara que se movimenta, é um cara que briga, é um cara definidor, e o gol que ele faz é de uma alta capacidade de conclusão. Mas o Inter porque ele teve que pensar numa fração de segundo, se ele metia a cabeça na bola, se ele dominava, e ele vai com o peito na bola. Mas o Inter tem no Vitinho uma alternativa de velocidade, é um jogador ambidestro. Um jogador que dribla, não é só o chute, é um jogador diferenciado. Eu aqui defendo a titularidade do Lisandro Lopes, desde que o Neymar saiu. Esse tem que jogar. Não, eu valorizo. Agora, o Vitinho e o Lisandro Lopes tem uma capacidade de entrega e de dedicação no jogo impressionante. Ele dá ao Inter, o Lisandro dá ao Inter, sem ser esse o papel dele, e sem que se espere isso dele, ele dá ao Inter uma liderança que o Inter não tem.
Ele é um cara que faz leitura de jogo, que grita com os companheiros, que orienta e que ele dá o exemplo, porque ele corre, não tem bola perdida. Esse gol do Internacional foi o típico gol de um cara que está ali se entregando ao extremo. Não, tu pega os 2 gols que ele fez contra o Atlético Mineiro na Libertadores que tu vê. E tem uma bola que bate, foi a entrega dele. Uma bola que bate no travessão, que ele chegou no limite que o ser humano pode chegar. Isso, para chutar e a bola explode no travessão em cima. Mas acho que o Argel teve uma dificuldade que ele começou a achar a escalação do Inter com o D'Alessandro e com o Sacha. E aí ele perdeu os 2. Eu acho que agora ele voltou a reequilibrar o time do Inter. O Inter parou de se portar como time pequeno, como vinha sendo pela escalação. Isso é uma boa notícia, né? Mas ele começou a jogar mais. Ele começou a montar uma estrutura de time que hoje permite o Inter jogar. Mas o Anderson é fundamental, a recuperação do Anderson é fundamental nesse processo. Porque ele não tinha essa peça. Na ausência do D'Alessandro e que o Alex se torna o titular, ele não tinha essa peça para fazer o complemento do meio campo, né? E aí tinha que escalar os 3 volantes, que não funcionou, com o Wellington especialmente, que não estava jogando bem. É que na verdade é o seguinte, faltava ele não tem os 2, né? O Anderson não é D'Alessandro. Mas pode. E o substituto do Eduardo Sacha, o Inter não tem. É que ninguém é D'Alessandro. O Anderson carrega mais a bola que o D'Alessandro. O D'Alessandro tem uma característica muito peculiar. Vou fazer uma comparação aqui da entrevista que eu ouvi ontem do Juliano. O Juliano falava que ele aprendeu na Europa a marcar o setor, que não é marcar o lateral do adversário. Então ele aprendeu a marcar o setor, ele acaba dando um suporte para o Galhardo na direita do Grêmio, que no lado esquerdo o Pedro Rocha não consegue dar para o Marcelo Oliveira. O que faz, e por isso falei do Grêmio, o que faz o Lisandro Lopes é dar para o time do Inter um suporte de ocupação de espaço e marcação do setor do adversário que o Vitinho não consegue dar. Porque o Vitinho é um jogador de qualidade. Um jogador de qualidade com a bola no pé. Isso é verdade. E tem uma entrega esse argentino que é um negócio impressionante, não tem bola perdida com ele. Só uma referência sobre o Rodrigo Dourado, que embora não tenha ainda feito um jogo daqueles que a gente conhece do Dourado, né? Ele realmente teve uma queda técnica. Sim, ou seja, ele não é o Paulo Roberto Dourado, não é mesmo. Quer debater com o Baldasso, tu debate depois do programa. Deixa eu concluir a minha tese. O Dourado, que bom que ele fez o gol, o primeiro gol dele com a camisa do Internacional, dedicou ao Fernandão, que foi quem o escalou justamente no Inter Esporte, né, há 3 anos. E que bacana porque o gol dá confiança, né? Ele ainda não, ele realmente teve uma queda técnica nos últimos jogos, mas o gol dá confiança para ele. O Dourado vai ser João Batista, Central, Band do Esporte. Para falar sobre D'Alessandro e a recuperação do jogador, o Inter acredita que amanhã à tarde, já nesta terça-feira, D'Alessandro vai estar treinando com os demais jogadores. Pelo menos esta é a expectativa. Dentro daquele prazo, D'Alessandro está mais de 1 mês sem atuar, mas a sorte do Inter é que teremos aí 10 dias para colocar o jogador novamente em forma para estar à disposição. Então o D'Alessandro volta. O Jefferson está fora, o Eduardo Sacha também está fora, são jogadores que acreditamos só voltam no ano que vem, mas o D'Alessandro é a boa notícia, ele volta ao time titular, imagino, do Internacional na retomada do Brasileiro, Meneghetti. São 2 grandes reforços que terá o Argel para essa fase importante do Campeonato Brasileiro. O D'Alessandro e a retomada do Anderson. 2 reforços importantes. O Anderson está em progresso. Jogam juntos? Acho que sim. Bom, jogador tem que jogar junto, né? Dá pra jogar sim. Com certeza. Tem que jogar. Embora o Alex também tenha se tornado importante pro time, né? E o Meneghetti falava aqui que no teu time tinha o Alex e o D'Alessandro. Vai pintar uma dúvida aí. Que bom que ele tem essas 3 opções, né? O Alex sabe que o D'Alessandro não vai jogar os últimos 9 jogos brasileiros. É isso. Na sequência, o Anderson também não. O Alex daqui a pouco vai precisar de O Alex daqui a pouco pode ser improvisado na esquerda, então... Mas o Alex está dando mais suporte defensivo do que sendo o cara da articulação, especialmente depois que o Anderson entrou no time. Exatamente, ele está sendo importante taticamente, né? O papel dele hoje é totalmente diferente no time. O Meneghetti está falando de 2 reforços para a volta do Inter no Campeonato Brasileiro. Eu vejo um cara que lentamente está fazendo progressos. E achei que foi bem no sábado. Ele havia falhado em 2 lances contra o Palmeiras, mas sábado ele foi bem, especialmente na bola no chão. Eu falo do Hever, que é uma necessidade que o Inter tem de reforço na defesa. Nós temos o vice de futebol Carlos Pellegrini abordando 2 assuntos importantes. A primeira é essa briga do Internacional pelo G4 e também sobre uma possível estremecida de relacionamento entre o grupo de jogadores do Internacional e a imprensa do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhá-lo. O Internacional sofreu muitas críticas antes do jogo contra o Palmeiras. Praticamente já chegou em São Paulo desclassificado, né? Ao contrário, né, do nosso tradicional adversário que já estava com a vaga garantida. Isso acabou conturbando um pouco
a relação dos jogadores com a imprensa no sentido geral. Mas isso já está superado, a Copa do Brasil passou, nós temos que pensar no Campeonato Brasileiro, nós temos 9 jogos pela frente, nós temos que buscar os pontos necessários para chegar no G4. Temos muito ainda a enfrentar, precisamos de uma sequência de pontos, né, uma sequência de vitórias para que a gente possa chegar no G4. Mas partia desse primeiro jogo fundamental. Se der bola, se acrescentar futebol, empenho, pegada, pode brigar com todo mundo na imprensa. Se isso acrescentar o Internacional, e acho que pode acrescentar. A mobilização que eu vi no intervalo do jogo contra o Palmeiras lá, com o Lisandro Lopes, o Alex, chamando os jogadores, unindo os jogadores e saindo, parece que focado assim, não, nós vamos virar o jogo, vamos empatar, e o Inter realmente reagiu na segunda etapa, e na minha opinião, amassou o Palmeiras, eu fiquei encantado com aquele Internacional. Se der bola, vale. Agora não adianta brigar com a imprensa e o Giroto vai lá e pum, de cabeça faz o terceiro gol. Aí não adianta brigar com a imprensa, entendeu? Aí daqui a pouco empata com o Sport tomando um gol também de falha do sistema defensivo. Então não adianta. No caso ganhou o jogo, mas não adianta brigar com a imprensa e perder ou empatar. Agora, se brigar com a imprensa e chegar no G4 e tivesse vencido a Copa do Brasil, maravilha. Só que o adversário não é a imprensa. E eu estou falando de todos os veículos do Rio Grande do Sul. Quem entra lá para marcar o Anderson, o Alex, o Lisandro Lopes, não é o Ribeiro, o Chico, o Baldassi e os colegas de outras emissoras. São os adversários. Quem entra para fazer o gol de cabeça é o Giroto. Entendeu? É o Giroto que entra para fazer o gol. Quem erra o gol embaixo dos paus é o jogador do Internacional, não é a imprensa. Então, brigar com a imprensa, se for para acrescentar em empenho, se o Inter precisar deste recurso, tudo bem, pode falar do PlayStation, pode chamar de babaca, não tem problema, mas tem que dar bola. Tem que ganhar dentro de campo. Eu só acho uma tática antiga, antiquada. Mas talvez este grupo de jogadores do Internacional precisa desse recurso. Não sei, Meneghetti. Me parece que seja algo muito mais da direção do senhor Carlos Pellegrini do que dos próprios jogadores. Acho que os jogadores estão comprando o discurso dele. Porque tem jogador que eu concordo que isso funcione. Eu acho que o Anderson, por exemplo, é um cara que gosta disso. Gosta do confronto. Ele gosta de ser cobrado. E aí, para mostrar o resultado depois e não falar com a imprensa. Eu acho que o Anderson tem esse perfil. Mas eu não sei se são todos, não. Eu não senti o ambiente de hostilidade longe disso. Não é por esse lado. Mas eu senti, assim, no ar que havia um descontentamento dos jogadores. Mas eu acho que quem mina isso é a direção. Não, eu não sei. Eu acho que é a direção que faz isso no discurso. Mas tem vários jogadores que assistem os programas e tal, e há uma cobrança pelas nossas posições, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, o jogador tem o direito de se incomodar, de externar que está incomodado e tal. Mas a gente tem que reconhecer que isso também ajudou. O Internacional comeu a grama contra o Palmeiras. Pois é, a dedicação do Internacional diante disso. Será que foi isso? Eu só penso que a solução... Se mordeu, né? A solução para um conflito, para uma crise de relacionamento entre dois grupos, o grupo de jogadores do Inter e o grupo de imprensa, não passa por um boicotar o outro. Quando há um conflito e quando há um desentendimento, o diálogo é a solução. Se os jogadores se acham injustiçados por alguma crítica, que eles digam, olha, a injustiça está aqui e aqui e aqui. Mas aí não funciona, Zé Aldo. Ela só funciona se ela for extremada. E só vai funcionar no vestiário se o Argel chegar pro fulano de tal dizendo, fulano, ó, tá vendo? Esse cara aqui já falando isso aqui de ti. Não vi o Argel fazer isso nas entrevistas. Não, eu sei. Eu só estou falando fazendo uma referência. Porque o Pellegrini fez e alguns jogadores fizeram. Eu não vi o Argel, por exemplo. Que fala e fala bastante e externaria isso. Eu não vi esse discurso do Argel, que é o técnico do time, falar que a imprensa criticou muito, que o time foi muito... O Argel não vi ter esse tipo de discurso. Mas pode ser na interna. Pode ser na interna. Pode ser na interna. Olha aqui, tu está dizendo que funciona para dentro como mobilização? Tu diz que funciona para dentro como fator. Eu também acho, eu estou com o Ribeiro nessa. O Grêmio não precisou disso, o Grêmio não precisou disso nessa troca de técnico para se reagrupar, né? Pelo contrário. O Grêmio trabalhou, né? Pelo contrário. E ao contrário, o Roger tem uma relação com a imprensa excelente, o Argel também tem. O Aguirre também tinha. Mas com uma diferença, né? Quando o Filipão estava aqui, pelo contrário, né? O Filipão que brigava com a imprensa e não adiantou nada. Brigava com a imprensa, com a federação. Mas o Filipão, o problema é que o Filipão ele não teve um problema com a imprensa, ele teve um problema com todo mundo. Aí é um caso diferente. Agora, essa questão da cobrança que os jogadores fazem, eu acho que o Inter trabalhou internamente isso aí, não está errado, não. Se for do Pellegrini, no caso da direção, como está dizendo o Chico, é que aí eu vou dizer o seguinte, aí não adianta brigar com a imprensa, usar a imprensa e demitir o treinador 3 dias antes do Grenal e fazer uma babaquice dessa e tomar 5, não adianta, entendeu? Aí não adianta, então tem que ser estratégico, tem que ser inteligente. Em algum momento funcionou,
talvez esse grupo do Internacional, e seria uma decisão, se partisse da direção medíocre, que eu não acredito, Chico, não acredito, seria um pensamento muito pequeno, entendeu? Muito assim, Olha... vamos criar a fantasia. Mas o Pellegrini está chegando agora no futebol, né? Então pode ser. Não, isso aí se usava em 1900 antigamente. E usando a imprensa para se tornar conhecido também, né? Se botar uma imprensa que é jornais ruim dentro do vestiário, né? O Tite tá muito criticado. Mas isso aí é acabou, passou, né? Passou, né? O Tite em 2001 usava as cartinhas familiares para mobilizar. Então tá bem. E é só por causa da imprensa que sabem o nome dele, né? É. Só por causa da imprensa. Então, se der bola, ótimo. Agora, não adianta, como eu digo, não adianta brigar com a imprensa e deixar o Giroto, aos 40 minutos do segundo tempo, fazer o gol de cabeça e eliminar o Inter da Copa do Brasil. Aí adiantou o quê brigar com a imprensa? Aí o Pellegrini, o Inter foi muito criticado no jogo do Palmeiras. Sim, a imprensa estava certa, só foi eliminado, né? Foi eliminado jogando bem, é verdade. Fazendo uma baita atuação, mas foi eliminado. Mas até chegar ali, o Inter não vinha merecendo elogio. Porque na verdade é o seguinte, o Inter mesmo, ele foi eliminado quando ele jogou mal. Isso é fato. E eu espero que os jogadores internacionais, aqueles que forem atacar a imprensa, não façam como o Alisson. Né, que tenham coragem, maturidade, personalidade para nominar. E ficar atirando para tudo que é lado, não. Ó. Quando a gente diz aqui, o Ribeiro criticou aqui, fez uma crítica pontual, que eu até achei exagerada, ao Hernando. Sim. Ele não diz assim, os jogadores do Inter não sabem finalizar. Não, o Hernando não sabe. O Hernando também. Então, o Alisson tem que ter personalidade, ele já tem tamanho para isso. Hoje ele é um goleiro de seleção brasileira. Para dar um nome, não ficar atirando para tudo que é lado, né? Daqui a pouquinho a gente volta com os donos da bola. Vamos colocar aí gols dessa rodada do Campeonato Brasileiro do final de semana. Primeiro tropeço o Corinthians, né? Empatou com a Ponte Preta em 2-2. Deu uma patinada, mas continua com uma liderança, não vou dizer folgada, mas é líder, ainda está 5 pontos à frente do segundo. O perigo do Corinthians, o único que tem, embora a tabela do Corinthians não seja tão fácil assim, ele tem um confronto direto com o Atlético Mineiro ainda, né? Em BH. Eu acho que o Corinthians tem bons jogos, viu? Goiás, Atlético Paranaense, Flamengo, Atlético Mineiro, Curitiba, Vasco, São Paulo, Sport e Avaí. Eu acho que a tabela do Corinthians é fácil, sim, Ribeiro. Olha. O Atlético Mineiro tem o Grêmio e o Corinthians. O Atlético Mineiro tem os dois postulantes ou principais ali da ponta de cima. Mas também. O clássico para o Corinthians é sempre um problema, Meneghete. Aí já é Curitiba e Atlético, né? Isso, 3-0 para o Atlético Mineiro. Lucas Prato jogou muito de novo. Mas foi um baita jogador, né? O Atlético, embora a consistência e regularidade do Corinthians, tem 5 pontos para tirar em 9 rodadas. Mas o Atlético teve um gol estranho, né? Teve um gol estranho. Olha, o Diego Cavalé entregou o gol, né? Ele dominou e foi chutar. Mas ele... Se ele chuta direto... Né? Isso aí é infelicidade, cara. Ele chutou, ele deu uma bomba na perna do Lucas Lima. Aí, o Lucas Lima... Agora, nós vamos falar sobre a vaga o G5, Chico. Para ter G5, vamos pensar Não, é possível, hein? Tá, mas vamos pensar no São Paulo ganhar a Copa do Brasil, por exemplo. O Palmeiras ficaria em quarto e o São Paulo em quinto. Não abriu vaga nenhuma, né? Não, isso sim. Tem que ser em quarto. Então, para ter o G5, o time tem que ganhar a Copa do Brasil e ficar entre os quatro. Em quarto. Porque terceiro vai ser difícil. O REC fala em secar Chapecoense. Por causa da Sul-Americana? Vai pegar o River agora, né? Que fase não precisa secar, já vai tomar uma lambada na primeira. Quartas de final. Tá fora. Tá no meio do caminho. Eu também acho que não chega. Mas São aqui, Paulo e Atlético Paranaense 1-0 São Paulo. Palmeiras pode ganhar. Palmeiras pode ganhar a Copa do Brasil. E eu acho que o favorito da Copa do Brasil e o G4 é o Santos. Eu acho que o Santos faz as duas coisas. Chega em quarto e ganha a Copa do Brasil. Essa novela 2 horas aí já encheu também. Né? O São Paulo está numa instabilidade por causa disso, né? Ele não saiu ainda, né? Mas se dizia que todo dia tem uma coletiva. Entre domingo e segunda... Ele ia pensar. Não, o detalhe é o seguinte, a última coletiva dele, ele ficou brabo, mas é sempre esse assunto, não aguento mais. E agora só aí ele... ontem disse, eu tô recebendo essa proposta do México, porque não sei o quê, bababá. Chapecoense enfiou 5 no Palmeiras, 5-1. Olha... Foi o jogo da lambança do árbitro na expulsão do Egídio. Mas que loucura, hein? O Camilo, aquele cabeludinho que também foi algoz do Inter ano passado, fez gol. O William Barbio. E o Inter joga lá, hein? O Ananias. O Inter joga lá na 35ª rodada. E o Grêmio recebe daqui a 2 jogos a Chapecoense na Arena. O Ananias, ex-Palmeiras, fez o 5º gol. Foi mas foi ao natural. E o Dudu descontou pro Palmeiras. Mas que coisa, né? 5-1, um postulante ao G4. O Palmeiras que vinha bem, eliminou o Inter no meio da semana na Copa do Brasil. Tudo nivelado, né? Beleza. Não, você não pode dizer que o futebol está nivelado por isso aí, né? Eu vejo pela tabela, né? Eu vejo pela tabela. Olha o Sport, Ponte Preta e Goiás disputando o título, né? Eu vejo pela tabela. Mesma coisa na Copa do Brasil, né? Os médios são todos vão disputar, vai ser Vasco, né? E Inter, a final, né? Da Copa do Brasil. O Flamengo 2, Joinville 0, o Flamengo tá chegando, mas eu acho que não chega. Tá chegando, mas eu acho que não chega, tá? Acho que o Flamengo vai ficar nisso aí mesmo. Pô, cobrança de Zico, hein? Do Ayrton Alá Petkovic. Olha lá, olha a mãozinha lá, ó. O Gabriel dominou com a mão.
E aí depois no final do jogo ele falou, acho que raspou. Acho que raspou. Que golaço. Igual o do Pet contra o Vasco. Aliás, o Pet foi mandado embora do Criciúma. 12 empates na Série B. Junto com ele o Felipe Ximenes. Foi também. Ixi, Maria. Havaí 1, Vasco da Gama 1. O Havaí tá ali, é o segundo de fora. Olha, o Vasco com o Dedé, né? O Dedé não... É o Dedé. É o Dedé? Camisa 10? Nenê. E o André Lima, patou. Sim, Guerreiro Imortal. 40 do segundo tempo. Ele tem 8 gols no Campeonato Brasileiro, o André Lima. E Goiás, esse foi o 2, Figueirense 3. Luta direta, hein? Figueirense foi lá e... Você vê como é que são as coisas, né? Talvez antecipando um jogo de Série B. Nós estamos falando briga do G4, tá tudo nivelado e tal. Aí, Figueirense e Goiás, frase do Ribeiro Neto. Este foi um baita jogo. Não, é brincadeira. Aqui, ó, é brabo. Boa, Daniel. 5 gols, eu não para. O original Cruzeiro Altimeco. O original de Almeida. O que tu mais gostou desse jogo aí? Não, os gols. E já voltamos com os anos da bola. Oferecimento Promoção Skin Oktoberfest. Acesse o site e participe. Vai, João. Destaca o Meneghetti, o ambiente no time do Grêmio. Até conversava com o Chico Garcia no almoço, porque o Juliano destacou isso ontem na entrevista, que o Grêmio conseguiu montar um grupo que está muito unido. Marcelo Oliveira falou durante a semana, e é a grande verdade. O Grêmio hoje não tem um grande líder, uma grande referência como foi o Barcos, mas alguns jogadores que são os pilares do técnico Roger, como Juliano, Marcelo Oliveira e Maicon, e outros jogadores que também fazem muito bem a sua parte. O ambiente, o clima é muito bom com o elenco tricolor, Meneghetti. Mas eu acho que a participação do Roger foi importante nisso, né? Porque o Filipão estava muito ranzinza, brigando grama, corte de grama, telefonista, o cara que guarda o carro lá na rua. O Filipão estava brigando com todo mundo. Estava de mal com a vida. Ele quase se inviabilizou no Grêmio, não precisa do Grêmio. Não, mas ele estava de mal com a vida. Alguém obrigou ele a treinar o Grêmio? Quase isso, quase isso. Pô. Voltaremos amanhã, 1 da tarde, com todos vocês, uma excelente segunda-feira. Tchau.